Ruth capítulo 4, vamos ler o versículo 21 e 22. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Feche teus olhos. Pai, nessa manhã nós queremos a Tua boa palavra, a palavra disruptiva, que muda, que traz a transformação que precisamos viver, e que hoje saia daqui desse púlpito respostas, direções, insights, que saia daqui inspiração para que o Teu povo viva a Tua verdade nos dias de hoje. É o que eu oro nessa manhã no nome santo de Jesus, amém. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1 versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é o próprio Deus falando através do seu profeta. E o que Deus quer nos dar? Segundo esse texto de Isaías, o melhor dessa terra. Mas o que eu preciso para viver o melhor dessa terra? Ouvir e querer. Se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Então nós precisamos querer viver isso. E hoje eu quero falar para você sobre quebrar paradigmas. Quebrando paradigmas. O que é paradigmas, pastor? É tudo aquilo que te impede de viver uma vida que Deus tem para você. Coisas que você vem trazendo desde a infância, coisas que te aconteceram no caminhar, coisas que realmente têm feito você ficar a parte daquilo que é o futuro que Deus almejou para você. Então, para quebrar paradigmas, nós precisamos ter uma mente de Deus, nós precisamos captar aquilo que é a vontade dEle. E aqui eu li um texto para nós percebermos, e eu vou fazer uma breve introdução para a gente de fato levar você à mensagem que está no meu coração. Esses homens fizeram a diferença porque homens anônimos que fizeram a diferença e fizeram coisas extraordinárias. Você deve estar se perguntando, quem foi Salmão? Salmão foi alguém que se casou com uma estrangeira e uma ex-prostituta. Ele teve coragem de tomar uma postura que muitos outros não tomariam. Arriscou a sua reputação, o seu nome, o seu prestígio, e então ele fez aquilo que talvez muitos homens não fariam. E quem foi Boaz? Boaz foi alguém que se casou com uma moabita viúva chamada Ruth, e você conhece a história de Ruth. O que podemos aprender com tudo isso? O primeiro insight que eu quero trazer para você nessa manhã é que Deus, Ele pode aceitar aqueles que nós estamos rejeitando. Deus, Ele pode rejeitar aqueles que nós também estamos aceitando. Então nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Lembra quando Jessé recebeu Samuel em sua casa? Jessé, ele recebe então o profeta Samuel e ele apresenta todos os seus filhos e esquece do que seria o rei, que era Davi. Samuel aceitou então o filho mais velho de Jessé. Samuel, sendo um profeta, ele vê Jessé, ele vê o filho mais velho de Jessé e ele fala, esse será o rei. Por quê? Porque a impressão, o paradigma criado por Samuel era que o rei deveria ser forte, bonito, formoso, grande, como ele tinha a visão de Saul. Só que Deus olha e fala assim, filho, eu não olho como os homens veem, eu olho o coração. Não é esse o rei. Ou seja, Deus estava ali quebrando naquele exato momento um paradigma do seu próprio profeta, aquele que ele levantou para ser profeta em Israel. Sabe, isso não quer dizer muita coisa se nós estamos na igreja e somos usados por Deus como pastor, evangelista, mestre, como ministro de louvor, seja lá como for. Não importa se você não tiver uma mente que Deus tem. Não importa se os teus paradigmas ainda te deixam com a impressão do passado, porque Deus quer fazer uma coisa nova. Isaías 43:18 diz que Ele está fazendo uma coisa nova que já está surgindo. E nós precisamos o quê? Quebrar algumas coisas em nossa mente para viver esse novo. Então foi isso que Ele falou para Samuel. Samuel, você está vendo como os homens vê, eu olho o coração. E é por isso que nós devemos entender que a nossa transformação não é algo externo, é algo interno. É o que eu vivo com Deus no meu secreto. E isso vai me fazer ser enxergado por Deus ou reconhecido por Deus como alguém que é de fato filho dele nessa terra. Deus, queridos, Ele pode aceitar algumas pessoas que nós rejeitamos. Deus, Ele é mestre nisso.
Lembra como Pedro rejeitou Cornélio? A Bíblia diz que Deus havia recebido e aceitado as suas ofertas. Está lá em Atos capítulo 10, no versículo 4. E o anjo lhe disse: as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres subiram até a presença de Deus, e Ele se lembrou de você. Ele se lembrou de você. Nós precisamos aprender o quão importante é olhar com os olhares de Deus. O quão importante é para nós enxergarmos aquilo que Deus está mostrando, aquilo que Ele está vendo. Sabemos a história de Moisés, um homem que recebeu o chamado de tirar o povo todo do Egito. Ele passou 40 anos no deserto, até que chegou o momento que ele não conseguiu fazer a transição, e ele teve que passar o bastão para Josué. Prestes a possuírem a terra prometida, os espias, eles foram verificar a cidade, e se hospedaram na casa de uma prostituta. Que prostituta é essa? Raabe. Veja como Deus a todo tempo Ele está quebrando paradigmas para que a vontade dEle seja estabelecida. Deus, Ele é mestre nisso. Por vezes nós achamos que Ele vai usar o nosso intelecto, por vezes achamos que Ele vai usar aquele que está mais preparado, mas Deus está a todo momento quebrando paradigmas na minha mente e na sua mente para dizer: eu faço o que eu quero na hora que eu quero. E em cada estação Ele identifica pessoas que normalmente eram rejeitadas, a fim de operar milagres, a fim de fazer a diferença. Então Raabe, ela recebe a notícia de que havia um povo cujo Deus era poderoso, e ela vivia uma vida de prostituição. E aí você pensa: poxa, mas como que Deus vai levar o seu povo para ficar na dependência de uma mulher que é prostituta? Olha a reputação dessa mulher, olha o que vão imaginar ao meu respeito, olha o que vão dizer. Alguns podem questionar qual seria a vantagem de ter uma vida diferente dali em diante, se nunca o passado pode ser esquecido. Tem pessoas que elas aceitam Jesus porque uma libertação na sua consciência de que foram muito fundo lá no mundo, e hoje então elas aceitam Jesus para fazer uma limpeza na sua mente. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não está muito afim de fazer somente uma limpeza na sua mente. Deus está afim de te dar uma vida transformada, independente do que você viveu, independente de como foi a tua história. Olha a história dessa mulher. O que seria do futuro se as pessoas que já conheciam essa mulher, se ela ficasse presa nisso? Você concorda comigo que ela vivenciou, o que ela vivenciou poderia criar nela algumas barreiras, alguns bloqueios, alguns paradigmas para ela conquistar o seu futuro? Hoje eu estou falando de Raabe, mas pode ser que essa seja a sua história. Não de uma prostituta ou de um prostituto, mas de alguém que não se livra do seu passado para que Deus faça o seu futuro. De alguém que não abre mão do que viveu, com receio do que as pessoas vão dizer, e acha que Deus não pode fazer a diferença, que Ele não pode transformar. Deixa eu te deixar uma palavra para você: Deus é mestre em transformar o seu passado. Na verdade, Ele joga ao mar do esquecimento, porque Ele não quer lembrar mais de quem você foi, Ele quer te chamar por quem você será. É claro que o inimigo, ele sempre vai estar usando o que você foi, ele sempre vai te chamar pelo que você foi, ele sempre vai te acusar pelo que você errou. Sabe por quê? Porque ele não tem a foto do seu futuro, ele não tem o acesso ao que Deus vai fazer na tua vida, e ele sempre vai te acusar por quem você foi e nunca por quem você será. Uma coisa eu e você precisamos aprender hoje: olhar com os olhares de Deus para as pessoas, pois Ele aceita cada uma delas por aquilo que Ele as fez para ser. Deus, Ele fez cada um de nós, e Ele tinha bons planos, como diz o Salmo 139. E Deus foi desenhando todos os nossos dias antes que nenhum deles existisse. Para quê? Para que fôssemos aquilo que Ele, o qual desejou que fôssemos. Mas às vezes erramos o caminhar. E eu preguei essa mensagem alguns domingos atrás, falando sobre os planos de Deus. Um plano deu errado? Não importa, Ele tem outro plano para você. Se o plano B também não deu certo, Ele tem outro plano para você. Entenda, Deus tem diversos planos para te levar ao mesmo propósito. Propósito é só um, mas planos Ele vai usar meios, vai usar várias coisas para te levar a esse lugar. Raabe, ainda que não fosse aceita por outras pessoas, Deus a recebeu.
Deus a recebeu. E nós precisamos entender que Deus aceita muitas pessoas que nós costumamos rejeitar. E saiba você, essa é uma casa para aqueles que foram rejeitados. Por quê? Porque nós cremos que Deus tem um plano para a sua vida e nós vamos te ajudar a chegar lá. Porque alguém que está pregando aqui também um dia foi rejeitado. Mas eu não me detive na rejeição, eu continuei, porque quem define a nossa história não são as pessoas. Se fosse, glória a Deus, né? Imagine o seu pai querendo o melhor para você, e se você fosse definido pela palavra do seu pai, para alguns daria muito bom, para outros nem tanto, mas as palavras dos homens, elas não simbolizam muito para a gente. O Salmo 118, versículo 8, esse é um versículo que está no meio da tua Bíblia. Literalmente é o meio da Bíblia, Salmo 118, versículo 8. Você precisa ter essa palavra latente dentro de você, porque se você esperar louvores dos homens, você vai se entristecer com a crítica deles, você vai se rebaixar com aquilo que eles estão te rejeitando. E nós precisamos entender que Deus, Ele nos aceitou. Após a conquista de Jericó por José, a vida de Raabe é preservada juntamente com a sua família, e Salmão, ele então começa uma história corajosa. Ele casa-se com Raabe. Raabe dá à luz a Boaz. Boaz foi bisavô de Davi, e lá na frente você vai entender por que todos esses nomes. Agora preste atenção na história de Ruth. Ruth é casada. Ruth tem o seu marido, ele morre. Ruth então fala assim: para onde eu irei? E ela encontra então em sua sogra um ponto seguro para que ela pudesse continuar a sua história. E ela fala: eu vou com você, onde você for, o teu Deus é o meu Deus, e assim a gente vai, onde você morrer, eu morrerei também. E você conhece toda essa história. Uma decisão de uma mulher muda todo o contexto dessa descendência. E o que nós precisamos aprender com isso? Que nós viemos a esse mundo com bagagens que precisamos despachar para alguns lugares. O que eu quero dizer com isso? A sua vida não se resume a você ser poderoso. A sua vida se resume a você passar o poderio que ela é para a próxima geração, para que você faça a transição de uma ponta a outra ponta. Pense comigo, se esse cara chamado Salmão, se ele fosse talvez igual a mim, igual a você, cheio de rejeição das pessoas, cheio de rejeição das histórias das pessoas, cheio de si e achando que os outros são piores. Mas isso eu não estou falando para ninguém aqui, isso é a minha história. Achando que você sempre é a última Coca-Cola do deserto, que você sempre é a última bolacha do pacote, que errado é todo mundo, você é o certo. Pensa se esse cara tivesse decidido isso e rejeitasse essa prostituta chamada Raabe, talvez Boaz não tinha existido. Talvez Ruth não casaria com Boaz, talvez Ruth não casando com Boaz, talvez eles não participariam da genealogia de Jesus. Olha como a história vai se conectando. Por vezes, queridos, nós temos que abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer nos mostrar. E o profeta, ele não profetiza pelo que ele vê, ele profetiza porque o Deus está mostrando. E às vezes você vai profetizar para uma pessoa que está numa situação que não é aquela que você está profetizando, mas profecia é para isso, é conectar a pessoa de um ponto A para um ponto B daquilo que Deus quer fazer. Abraão, olha as estrelas do céu. Por que Deus precisa trazer a foto do teu futuro para que você chegue lá? Porque se você não tiver uma foto do futuro, o passado sempre vai ser o melhor lugar para você estar. Um homem sem uma visão de futuro, ele sempre vai voltar. Uma mulher que não tem uma visão de futuro, ela sempre vai estar presa no seu passado. E nós precisamos nos libertar desses paradigmas para que Deus faça conosco e através de nós aquilo que Ele quer fazer. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos entender que o que Deus vai fazer amanhã depende do teu olhar de hoje com aquilo que Ele está te mostrando. E nós precisamos quebrar isso na nossa mente. Nós precisamos entender que Deus não está vendo as pessoas como nós vemos. Nós precisamos ser pais para essa geração, pais para aqueles que Deus nos apresenta. E pais, eles passam a mão no erro dos filhos,
porque são seus filhos. Ele vai corrigir? Claro que vai, mas ele não vai deixar de amar por isso. Mas nós somos muito descartáveis. No tempo que vivemos hoje, estamos no tempo das unhas em gel. Onde não está bom, eu coloco uma unha que está tudo certo. Onde o meu rosto não está bom, eu vou ali e faço uma cirurgia. Eu faço isso. Ou seja, nós maquiamos tudo, mas não consertamos nada. E isso está acontecendo no mundo espiritual. Se eu gosto de você, amém. Se eu não gosto, eu vou para outra igreja. Se eu gosto dessa igreja, eu fico. Se eu não gosto, eu saio fora. Ninguém hoje está disposto a pagar um preço por uma futura geração. E nós precisamos aprender com essa história. Porque eu tenho certeza que se eu perguntasse para todos os homens que estão aqui hoje, eu acredito que a resposta seria unânime. Eu não me casarei com uma prostituta. Eu não vou me casar com uma mulher que já foi de todos. Por quê? Porque nós rejeitamos. Nós simplesmente queremos aquilo que é o melhor para nós. E eu não estou falando que Deus não tem isso para você, eu não estou falando para você não aceitar coisas ruins. Eu estou falando para você olhar com o olhar de Deus para as pessoas. Porque o poder de transformar vidas é o quanto você ama elas. Você nunca vai transformar aquilo que você não ama. Você nunca vai mudar aquilo que você não se envolve. Você nunca vai ser parte da transformação se você está a parte da transformação. Quantos estão me entendendo? Então eu preciso me envolver. Eu preciso estar fazendo aquilo que Deus me chamou. Boaz, ele tinha em seu pai, que foi o Salmão, que casou com a Raabe. Boaz, ele tinha o exemplo em seu pai de um homem que rompeu paradigmas. Ele enxergou o que a maioria não conseguia enxergar. Ele percebia as pessoas e ele aceitava como Deus as aceita. Ele dava oportunidade para que essas pessoas pudessem mudar. Eu quero te perguntar hoje, o quanto as pessoas que se aproximam de você, elas são transformadas pela sua vida? Olha os seus amigos, eles estão melhorando ou eles estão piorando? Ou eles estão continuando sendo o que eles são? Olha as pessoas que estão à sua volta, veja se a sua vida realmente é um ponto de referência para elas. Ruth então questiona, Ruth capítulo 2, versículo 10. Ela questiona a Boaz. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. A resposta é: porque Boaz viu seu pai rompendo paradigmas e esse ato permitiu a sua existência. Ou seja, Boaz, ele dá uma resposta a Ruth, fala assim: não, porque eu vi, meu pai quebrou um paradigma, se casou com uma prostituta e eu só existo hoje por conta dele. Porque ele fez assim. Então eu também vou aprender com o exemplo do meu pai, e por isso ele se casa com Ruth. Salmão, ele transmitiu valores e princípios verdadeiros para o seu filho. Aliás, são pais, homens, que transferem para os seus filhos uma identidade. A mãe não tem o poder de transferir uma identidade aos filhos, mas o pai tem. E o que nós estamos vendo hoje? Pais extremamente ocupados, pais que não têm tempo para com seus filhos, pai que filhos são peso, pais que vão ensinar os seus filhos a nadar e ele fica na borda da piscina, vai, bate a mão. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, para transformar e ensinar, você tem que estar junto. Jesus diz assim: venham até mim. E Jesus começa a fazer milagre, Jesus começa a mostrar como eram as coisas. E depois Jesus fala: agora vocês vão. Por quê? Porque eu ensinei vocês a fazer. Não adianta a gente querer que a próxima geração seja mais poderosa que a nossa se nós não estamos nos desenvolvendo com ela, se nós não estamos ensinando, se nós não estamos labutando com ela. Ninguém vem pronto, nós precisamos ensinar as pessoas. Nós precisamos ter tempo, gastar tempo com essas pessoas, para que elas sejam melhores. Então Salmão fez isso muito bem com seu filho Boaz. Assim também foi Davi com seu filho Salomão.
E nós vemos o quão poderoso Salomão foi, independente dele ter sido fruto de um erro. Surpresa e animada, então Ruth contou a sua experiência com Boaz, a sua sogra, que prontamente se alegrou e aconselhou. Ela seguiu os conselhos de Noemi, e a Bíblia relata que eles se casaram, tiveram um filho chamado Obed, da qual descendeu Jessé, e Jessé foi pai de Davi. E aí você conhece toda a história. O que eu quero dizer com isso? Qual é a moral dessa história toda? Ninguém pode mudar o seu passado, ninguém. Mas em Deus você pode criar um futuro poderoso a ponto do seu passado ser esquecido. Sabe, queridos, eu vejo tantas pessoas com um potencial enorme, mas presas em coisas que aconteceram lá e com vergonha. Eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho vergonha de você continuar com essa vida. Isso me dá vergonha. Se eu continuasse com a vida que eu tinha, isso era vergonha. Mas em Deus nós podemos mudar. Uma vez uma pessoa me falou, eu levei ela na igreja, lá em Brasília, e quando ela saiu, ela falou assim para mim: nossa, aqui é a igreja dos ex, né? Igreja dos ex? Ex-drogado, ex-traficante, ex não sei o quê. Eu falei, sim, e glória a Deus por isso. Por quê? Porque Deus está mostrando que Ele transforma, e Ele pode te dar uma nova história a partir daquilo que você deseja viver com Ele. Assim é a nossa vida. Ninguém pode mudar aquilo que aconteceu. Eu não posso pegar aqui a minha história e rasgar o que eu vivi até hoje, mas eu posso transformar, e eu posso pegar aquilo que a vida fez comigo e dar um novo sentido a isso. Eu posso pegar talvez um abuso e dar um novo sentido a isso. Eu posso pegar uma traição e dar um novo sentido a isso. Eu posso pegar uma mágoa, um ressentimento e dar uma nova história para isso. O que eu quero que você entenda nessa manhã? Você precisa quebrar alguns paradigmas que estão na sua mente, te impedindo de acessar o que Deus tem para você. Paradigmas que te fazem viver limitado. Mas ele é diferente. Mas a vida daquele ali é diferente. É diferente porque ele decidiu ser diferente. É diferente porque ele se levantou para mudar e construir um futuro poderoso. Veja o exemplo desses homens lá no Novo Testamento. Coloca para mim Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou Ruth, gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. O que eu estou lendo? Genealogia de Jesus. Olha que uma prostituta participa da história. Tiago capítulo 2, versículo 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Ou seja, esse texto está falando o quê? Que ela pôde apagar o passado dela mudando a atitude dela. E ela apaga o seu passado. Hebreus 11 é o livro dos heróis da fé. Olha quem está sendo contada lá no Heróis da Fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, colhendo em paz os espias. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem te pedido algo que o teu paradigma não deixa você fazer. E isso está te impedindo de viver a vida que Deus te deu, que Ele chamou você para viver. Essa mulher, ela decidiu que ela não ficaria com a história que ela tinha. E quando ela obedece a Deus, a sua história é mudada. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A obediência tardia também é desobediência. Deus te falou alguma coisa? Você precisa agir naquilo que Ele te falou. E se você não age, você está em desobediência. E isso está trazendo consequências para a sua vida. Esse texto da genealogia de Jesus, ele narra como essas mulheres fizeram parte da história. Mas não precisava esconder o nome da Raabe. Talvez você pergunte, uma prostituta vai queimar o filme de Jesus? Deus não precisa apagar o seu passado para lhe dar um futuro. Deus não precisa te esconder a sua história para mostrar o que Ele vai fazer na tua vida. Aliás, a glória fica muito maior quando Ele pega um desvalido e transforma num rei. A glória fica muito maior quando Ele pega um medroso como Gideão e transforma no melhor guerreiro. A glória fica muito melhor quando Moisés, que é aquele que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele conta sobre o seu homicídio na Bíblia. Por quê? Porque é um homem imperfeito sendo usado por um Deus perfeito. E é isso que nós precisamos. Eu sei que todos nós temos erros, mas nós não vamos transformar as pessoas apontando os erros dela.
nós vamos transformar as pessoas validando quem elas são em Deus. Se você quer tirar uma pessoa do buraco, a primeira dica é: não continue cavando. E o que é continuar cavando? Ah, você sabe porque você está no buraco, né? Você sabe o que você fez? Você sabe. Ela vai continuar o quê? Eu quero solução. Eu quero corda para eu sair daqui. E sabe qual é a corda que você dá para ela? Você fala: a sua situação foi difícil, mas vamos mudá-la. Você tem a oportunidade hoje de resgatar aquilo que Deus desenhou para você. Você tem a oportunidade hoje de viver uma nova história. Quando você potencializa o melhor das pessoas, esse é o combustível para a mudança. O que adianta você ter uma Ferrari sem combustível? E nós precisamos ser o combustível de Deus na vida das pessoas, amando elas. Esse é o mandamento. Ame o próximo como a ti mesmo. Tem pessoas que não se amam e elas não conseguem amar, porque o nível de amor que damos para os outros é quanto nos amamos. E isso não tem nada a ver com ela. Isso não tem nada a ver com o que a pessoa fez. Isso tem a ver com quem você é. Pense que Deus, Ele não mandou o seu filho para a terra porque Ele estava concordando com o que acontecia. Não, Ele discordava, mas Ele amava. E Ele vem para a terra para mudar, para ser esse ponto de inflexão, esse ponto de mudança. E eu quero te perguntar nessa manhã: o quanto de mudança você tem sido para aqueles que estão à sua volta? A tua preocupação sempre está no teu umbigo. A tua preocupação sempre está na tua vida. A tua preocupação sempre, quando pergunta de alguém, é falar: não, mas fulano é isso. Nós estamos sempre prontos a apontar e pouco prontos a abraçar. E esse texto, ele me mostra que pessoas vão ser poderosas quando nós decidirmos abraçar. Quando nós pegarmos alguém, tomarmos pela mão, ajudarmos a limpar essa pessoa, a aconselhar essa pessoa, a levar ela a um outro ponto, essa pessoa será poderosa. Quantas histórias nós vemos, histórias de sucesso aí fora, de pessoas que foram amadas e então elas puderam ser transformadas. Nós precisamos disso, queridos. Deus não precisa apagar o nosso passado. Deus só precisa que nós aceitemos que Ele é Salvador. E Ele, dos nossos pecados, Ele já não se lembra mais. Então, nessa manhã, pare de trazer à tua mesa assuntos do passado. Ah, pastor, porque fulano de tal era assim? Ah, porque eu era assim? Pare. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus geracional. Ele é um Deus que está muito a fim de me limpar para que eu possa ser alguém e sirva a próxima geração. A prostituição compôs apenas uma etapa da vida de Raabe. Talvez a prostituição tenha também feito parte, ou uma etapa da tua vida. O vício, o pecado, e por aí vai. Mas isso não te define. O que te define é o que Deus te chamou para fazer. O que te define é o que Ele diz. Isso ocorreu porque uma oportunidade foi dada a Raabe, e ela agarrou a oportunidade. Tem pessoas que estão alheias a tudo, porque tem pessoas que não aproveitam a oportunidade que Deus está dando. Tem pessoas que deixam passar pelos seus dedos aquilo que Deus está entregando a elas. Sabe, queridos, para eu ter o que eu tenho hoje de intelecto, de mente, de conteúdo, de espírito, de empatia, de impartição, eu paguei um alto preço para isso. Eu paguei um alto preço. Ontem eu estava na mesa com pessoas renomadas do mundo todo. Por quê? Porque eu paguei um alto preço para estar ali. Mas tem pessoas que não querem pagar nada. Elas só querem ser as tomadoras. Sabe o que são pessoas tomadoras? Aquelas que só querem te tomar as coisas. Ah, como que você fez a sua empresa? Aí você abre lá todo o seu know-how, fala: não, eu fiz assim, amanhã ela está abrindo uma concorrência do teu lado para te derrubar. São tomadoras. E nós precisamos ser pessoas doadoras. Nós precisamos entregar aquilo que Deus está nos dando. Precisamos perceber também que estamos envolvidos em ambientes, com pessoas, em atmosferas que Deus quer nos fazer acessar o futuro. Aí você pergunta: pastor, como que você chegou até aqui hoje? Como que você tem isso? Olha as minhas semeaduras. Olha as minhas entregas. Quem sabe aqui eu entreguei um emprego de 21 anos e nem me importei com isso. Por quê? Porque eu não gostava? Porque eu acho que eu sou demais? Não. Porque para servir a Deus eu sirvo a Ele sem R$1. Porque isso me ganhou o meu coração. Isso é a minha essência.
E o que eu estou falando isso para você? Talvez você está perdendo parte do seu futuro porque não está aproveitando as oportunidades que Deus está mandando, e os seus paradigmas não te deixam enxergar isso. Mas aqui o pastor está falando ali é soberba. Talvez alguém falou assim com você de maneira soberba, e hoje você quer me crucificar nessa posição, sendo que eu não sou, por conta de um paradigma. E você precisa abrir o seu coração, abrir a sua mente para perceber o que Deus está fazendo, abrir a sua mente e entender que Ele tem muito mais para você, e ser uma pessoa corajosa. O que é uma pessoa corajosa? Vão falar de mim? Problema. O que Deus está falando de mim? Vão me crucificar? Problema. O que Deus quer que eu morra? Quantos estão me entendendo? Quais são as ideias que você ainda carrega aí na sua mente, que está te limitando de viver o novo de Deus? Às vezes nós servimos a religião, às vezes nós estamos servindo o Deus que criamos. Não, porque eu acho que tem que ser assim, não, porque é assim, eu aprendi desse jeito, vai ser sempre assim. Ei, Deus está em movimento, queridos. Deus está se movimentando. E se você parar para ver a história da igreja, Deus está se movimentando, e Ele está gerando movimento, e Ele está balançando as águas. Mas talvez você seja igual aquele paralítico, 38 anos esperando que alguém faça alguma coisa para você, que alguém lhe dê a oportunidade. O pastor não me dá a oportunidade, vou sair dessa igreja. Vai com Deus, Deus te abençoe. Pare de olhar para as pessoas e comece a olhar para Deus, e ver o que Ele quer transformar na sua vida, e ver que se Ele te pedir alguma coisa é porque Ele está pensando em 2, 3 gerações na frente. Às vezes o que nós estamos construindo aqui hoje, não habitaremos, mas será uma mispá para aqueles que virão após nós. E glória a Deus por isso. A Bíblia diz que o homem de bem, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. Se você não está pensando na sua terceira geração, você não está pensando como Deus. Hoje eu quis te ativar para aquilo que Deus vai fazer, amém? Ativar para que você não veja ninguém com os olhares dos outros, ativar para que você olhe as pessoas com amor, que você ame as pessoas, não é concordar com o que elas fazem, mas é poder para transformar quem elas são. Quando você ama a pessoa e você fala, você está fazendo isso aqui, mas Deus tem muito mais para você. Sabe, você pega aquele adúltero que está adulterando, e aí você conhece, e você tem muita raiva dele. O que você faz com ele? Deixa eu te falar, você e a sua esposa são maravilhosos, seus filhos são lindos. Sabe o que você fez com ele? Você quebrou ele, porque ele vai sentir vergonha de quem ele é, vergonha do que ele está fazendo, e a vergonha talvez é o primeiro passo para a mudança, talvez, porque tem muitos sem vergonhas por aí. Mas o que nós precisamos? Ser um ponto de transformação para essas pessoas, ser um ponto de mudança para elas, apresentar uma vida que elas nunca conheceram, viver uma vida que elas almejam viver. Foi Steve Jobs que disse, eles não sabem o que querem até que mostremos para eles. Então mostre para as pessoas o que elas não sabem que querem, e elas quererão também aquilo que você tem. Amém? Feche teus olhos hoje, quero abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que essa mensagem, Senhor, alcance os corações e faça teus filhos refletirem sobre aquilo que eles precisam mudar na sua mente, sobre os paradigmas, sobre os sofismas, sobre as histórias que eles trazem, sobre uma crença que limita eles, Senhor, de acessar o futuro. Que hoje eles possam se abrir para o novo, que aquele que talvez critica a parte de dízimo e oferta se torne um dizimista e ofertante, que aquele que critica a parte de ação social da igreja se torne um dos voluntários a servir a sociedade, que aquele que critica o irmão porque acha que ele é isso ou aquilo, seja o braço acolhedor para transformar essa vida. Que hoje, Senhor, o nosso coração se renda e se prostre diante da tua vontade, e que a gente não seja crentes de fala, mas que a gente seja crentes de ações, que nós possamos amar o próximo como o Senhor nos ama, que nós possamos levar o teu evangelho com o nosso exemplo, com aquilo que nós somos em ti, e que por vezes, Senhor, não será a melhor coisa a se fazer,
mas é a coisa certa a ser feita, e que nós sejamos aqueles que não te envergonham, aqueles que manejam bem a tua palavra, a palavra da verdade, e que trazem testemunhos para ti, que trazem a glória para ti. Então hoje, Senhor, fortaleça o meu irmão que está aqui hoje, fortaleça a sua mente, a sua fé. Senhor, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor vai entrar nessa causa e vai mudar as sentenças. O Senhor está com tudo muito cheio no mundo espiritual para derramar sobre aqueles que são fiéis. Então encontre aqui corações fiéis, Senhor, encontre aqui filhos fiéis, ao qual o Senhor não rejeita, ao qual o Senhor transforma, e sejamos, Senhor, a comunidade transformada, que sejamos uma igreja apostólica de invasão, de conquista e de levar aquilo que nos ganhou àqueles que estão à nossa volta, que nós sejamos o ponto de inflexão na vida das pessoas, que o nosso exemplo fale mais alto que as nossas pregações, e que sejamos um contigo, que sejamos a tua igreja, que sejamos a tua eclésia, a eclésia que o Senhor fez para deliberar assuntos celestiais na terra. Que nós hoje, Senhor, sejamos elevados em nossos pensamentos, sejamos elevados em nossa vontade, e que nós possamos viver o sobrenatural, não por nós, Senhor, mas por eles, não por nosso bem só, Senhor, mas que isso seja derramado àqueles que estão à nossa volta. Que nesse final de ano, Senhor, nós possamos ser a resposta para aqueles que não têm sustento em casa, que nós possamos também pensar no próximo e abençoá-los para que eles tenham uma mesa tão farta quanto a nossa. Que nós sejamos, Senhor, os teus filhos que carregam essa impressão do céu, e quebre hoje esses paradigmas, essas ideias erradas, para que nós tenhamos ideias dos céus, para que nós tenhamos, como Paulo diz, a mente de Cristo, os teus pensamentos habitando em nós, a tua ideia sendo as nossas ações. Que nós hoje sejamos um corpo com muitos membros, que possamos fazer proezas no teu nome, e que sejamos curados em nossa alma, curados em nosso espírito, curados em nossos corpos, para que esse testemunho seja ainda mais poderoso. Hoje eu te abençoo para você viver o sobrenatural de Deus, para você chegar ao lugar que Deus tem para você, que você não pense somente em si, mas que você pense nas suas gerações, naqueles que virão depois de você, e que você construa algo tão poderoso, que o tempo não vai apagar os teus feitos, mas você será lembrado nas tuas gerações, como um vô, como um tataravô, como uma tataravó, que deu princípios e valores aos seus netos, aos seus bisnetos, aos seus filhos, e que você seja poderoso nessa terra, que você seja abençoado nos teus planos, que você seja abençoado nos teus projetos, que você tenha para si e para abençoar o próximo, que você seja abençoado ao entrar e ao sair, que as obras das tuas mãos prosperem, que os teus pés toquem as terras que Deus irá te entregar, que a tua mente seja ampliada ao que Deus quer te revelar, e que a tua vida seja o sobrenatural de Deus nessa terra. Eu te abençoo para dias poderosos, eu te abençoo para um tempo poderoso, eu te abençoo com a bênção que não traz dores, com a bênção que agrega, que acrescenta, que te prospera, que te faz avançar, para que você tenha um futuro muito maior, muito mais poderoso do que foi o teu passado. Aliás, Deus já não se lembra mais do que foi. Ele está te convidando para viver o novo, o sobrenatural. O que Ele vai fazer a partir da tua dor, o que Ele vai fazer a partir da traição, o que Ele vai fazer a partir da mágoa, do ressentimento, porque Deus está muito afim de te dar uma nova história, Deus está muito afim de te levar a um novo futuro, Deus está muito afim de fazer você prosperar em meio à dor, em meio à crise, em meio a tudo que você já viveu até aqui. Erga as tuas mãos nesse lugar e receba graça suficiente para te fazer avançar, para te fazer crescer, graça suficiente que vai fazer você prosperar em toda boa obra, graça suficiente para te levar ao próximo nível. Esse será o melhor tempo